Olá para você que assiste esse vídeo, eu sou a Ana Rodrigues e nós vamos agora fazer a avaliação do céu da semana de 21 a 27 de abril de 2019, uma avaliação eletiva para a gente identificar os melhores e os piores momentos da semana, tá? Considerando que a avaliação aqui é clássica e não inclui Urano, Netuno e Plutão. Vamos lá então entender como são as influências dessa semana. É uma semana leve. Não temos tantos eventos marcantes, aspectos se formando como nós tivemos nas semanas anteriores, nem o ingresso ainda de movimento retrógrado para nenhum astro. Nós teremos o Saturno entrando no movimento retrógrado, mas já na próxima semana. E nós tivemos nas últimas semanas bastante movimento. Essa é uma semana um pouco mais calma nesse sentido aqui, nessa movimentação celeste, tá? No domingo, dia 21 de abril, nós temos o Sol em Touro e a Lua inicia em Escorpião, mas ao longo do dia ela muda para Sagitário. Então, nós temos uma mudança de ritmo considerável da manhã para a tarde, né? A Lua chega a Sagitário às 13 horas. Então, amanhã ainda, enquanto ela estiver em Escorpião, é um tanto lenta, mais introspectiva, pode ser um pouco difícil acordar, né? E no domingo. Ainda no domingo de manhã, o ideal é lidar com as atividades que necessitam um pouco mais de centramento, de concentração, de análise crítica. A Lua em Escorpião favorece bastante essa questão de aprofundamento nos temas. As questões relacionadas à cura e de todos os níveis, isso é interessante. Agora, depois que ela ingressa em Sagitário às 13 horas, o ritmo muda, porque o Sagitário é um signo do elemento fogo, né, da triplicidade do fogo, que é quente e seca, e emprega um ritmo bastante acelerado. E os últimos dois aspectos que ela formará no domingo serão com astros também posicionados em elemento fogo, né? Primeiro com a Vênus, 3 da tarde, e depois à noite com Mercúrio, às 22. E depois, então, que ela ingressa em Sagitário a 1 hora, o ritmo vai ficando cada vez mais dinâmico, acelerado, animado. O elemento fogo tem uma característica de objetividade grande, então a tarde e a noite do domingo são ideais para você realizar atividades que precisam de objetividade, de rapidez, que não precisa de se centrar, não precisa olhar detalhes, não precisa uma avaliação crítica, acentua a competitividade também e o ânimo geral. Então, como nós vamos ter a Lua chegando a um aspecto benéfico a Vênus, não está assim tão potente, né? Porque ela está no signo de Áries, exílio para ela, mas favorece no nível das atividades dinâmicas, tudo que coloca o corpo em movimento, tudo que é mais expansivo, que você coloca a energia para fora, que tem expressão exteriorizada, que tem esse dinamismo mesmo e facilita toda a questão da expressão, tá? Então, esses momentos do domingo são bacanas para quando você precisa resolver alguma coisa, precisa conversar, precisa ser animado, precisa se divertir. É muito bom mesmo para participar de eventos, entretenimentos, de festa, para dialogar. É bastante expansivo, tá? Se você precisar realizar alguma atividade mais crítica, analítica, estudos, trabalho, coisas nesse sentido, o ideal é fazer em outro momento, porque pode ter um pouco de dificuldade para se concentrar. A avaliação aqui fica em um nível mais superficial, porque é comum do elemento fogo um movimento rápido, então ele não dá tempo para se aprofundar. A capacidade crítica aqui não é muito profunda, mas é altamente produtiva e prática. Então, se você precisa fazer atividades que tem que chegar ao final ainda no domingo, vai conseguir fazer sem grandes dificuldades, tá? Agora, feira, nós temos aqui a Lua ainda em Sagitário e ela vai formar um aspecto de tensão com Marte só às 3 da tarde, né? Mas ela não está fora de curso, ela vai se aproximando durante toda a manhã desse aspecto aqui de tensão, ok? E esses horários que eu passo para vocês são os horários de Brasília, considerando o horário de Brasília. Se vocês estiverem em um outro local, em um outro país, os aspectos acontecerão no céu, mas em outros horários aí na sua região, por questão do fuso horário, tá bom? Mas esse aspecto aqui de oposição que acontece à tarde, ele realmente é bastante desafiador, porque tanto a Lua quanto Marte não tem muito poder nesses graus onde eles estão.
E o que nós vamos perceber é que emocionalmente, vamos dizer que o clima emocional, o ritmo do dia é bastante acelerado e a capacidade de ação é dispersa. E não tem uma conciliação entre atitude e pensamento, atitude e o emocional. Então o ritmo fica realmente esquentado e dispersivo, tá? Então o que nós temos aqui de desfavorável na tarde da segunda-feira, e vai carregando isso para a noite também, de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e se não tiver um objetivo definido, pode ter muita dificuldade em realizar as atividades, em cumprir com o que é estabelecido, em resolver as coisas e fazer mesmo o que é preciso fazer. Realmente aqui o que a gente percebe é que no entorno, né, nas questões no entorno, há bastante adversidade. Agora, esse aspecto é muito desafiador para perdas, para as coisas também da questão material cotidiana, não é muito bacana, é propenso a acidentes, é uma influência que coloca muito o risco, né, a capacidade de risco acentuada. Então precisa bastante atenção aí nas atividades que exigem um pouco mais de risco. Ficar atento mesmo ao que não está sob o teu controle, tá? Porque é uma característica agressiva, dispersa, descontrolada mesmo, ela é bastante descontrolada. Na terça-feira, no dia 23 de abril, a Lua chega a um aspecto de harmonia ao Júpiter às 9 da manhã. Começa aqui às 6 horas e 22, às 9 horas ela chega a 24. Ainda que a Lua não tenha muito poder, chegar junto de um benéfico é muito bom. E o ânimo, o otimismo se acentua, mas como a gente está com o Júpiter no movimento retrógrado, essa chegada da Lua nesse mesmo grau é possível acentuar alguns temas, tanto em nível mais próximo, né, do entorno próximo, que já deveriam ter sido resolvidos, coisas que retomam para o seu julgamento em nível pessoal para você resolver. Como a gente tem uma influência sagitariana aqui, de novo essa característica acentua muito a necessidade de risco. Mas, como já se afastou bastante do Marte, o que nós vemos aqui é que o momento é favorável para as atividades nas quais você precisa ousar, arriscar, chegar a um ponto novo. Essa conjunção de Lua com Júpiter, ela é bastante favorável para se empreender mudanças, colocar mudanças nos ritmos das coisas. Agora, no nível geral também, a chegada da Lua ao Júpiter retrógrado promove mudanças em temas que já pareciam ser resolvidos, né? E muito envolvendo aqui os assuntos relacionados ao Júpiter. Quais? A justiça em um nível geral, condições envolvendo outros países, relações do nosso país com outros países e os temas que envolvem os transportes aéreos e os meios relativos a transportes aéreos também em um nível global, tá? É uma característica bem agitada, rápida, movimentada, objetiva, muito ousada, bastante levada ao risco mesmo. Bom, na terça-feira a Lua ingressa em Capricórnio, mas só ali à noite, às 20 horas. Então, depois das 20 horas é que o ritmo muda um pouco. A Lua chega num espaço do zodíaco que não é muito adequado a ela, entra no que nós chamamos de exílio, e Capricórnio é um signo feminino, introspectivo. Apesar de ganharmos um pouco mais de praticidade quando a Lua chega a Capricórnio, ela diminui no campo das emoções. Então é isso que a gente vai perceber aqui na noite da terça-feira. É um nível de praticidade elevada, do tipo lidar com as coisas que precisam ser feitas, acentua bastante essa questão, mas perde-se um pouco desse ânimo, desse pique, dessa ousadia e de capacidade de risco. E na quarta-feira, no dia 24 de abril, com a Lua em Capricórnio, ela chega a um aspecto harmonioso ao Sol, aqui que está em Touro, às 2 da madrugada, mas quando inicia o dia, essa influência já diminuiu bastante. Mas é uma influência muito interessante para lidar com as coisas da vida material. É bastante produtiva, planejadora e organizada, mas muito favorável para as questões de aquisição, para lidar com os temas de dinheiro, planejamento financeiro, realmente, tá? E depois a Lua vai chegar a um aspecto desafiador a Vênus às 5 da madrugada, ou seja, ao mesmo tempo em que ela favorece a característica da Terra, né, favorável para o plano de coisas materiais, ela
forma um aspecto desafiador com a Vênus. Então, ousadias relacionadas a gastos, compras inusitadas, não são favoráveis. O que nós temos aqui é um jogo de plano mesmo. A característica favorável em torno de temas materiais é de planejamento, centramento, principalmente para planos de longo prazo, tá? O nível de realizações práticas se acentua e é o que nós temos de melhor aqui durante a quarta-feira. Mais tarde, ela chega ao aspecto desafiador ao Mercúrio. Bom, aqui influencia mais as questões da intelectualidade, da mente. Não é muito bacana quando lidar com os assuntos que precisam de mais profundidade. E a Lua está nessa característica de mais profundidade, de análise, mas o Mercúrio não. Principalmente a verbalização aqui, né, a maneira como a gente se expressa fica agressiva, nervosa, tem que ter um pouco de atenção aqui no final da tarde da quarta-feira, tá? Não é muito bacana. Outra questão que fica bastante prejudicada é o transporte, então é um clima um pouco tenso também para as questões de transporte, para trâmites de mensagens, para questões que envolvem aparelhos eletrônicos, para estudos também não é muito bacana, para reuniões, para negociações, não é tão legal, tá? Agora, na quinta-feira, 25 de abril, a Lua chega a esse ponto aqui onde está o Saturno, e o Saturno já está muito lento, porque no dia 30 ele já inicia um movimento retrógrado, ou seja, ele já está na estação retrógrada, ele já está diminuindo a velocidade dele, para estacionar e no dia 30 entrar no movimento retrógrado, né? E essa chegada da Lua que não é potente ao Saturno que está muito potente, traz ainda um tom não muito interessante aqui para a quinta-feira. Acentua muito os empecilhos da vida diária, eles ficam muito nítidos. No nível do humor ele fecha, fica um humor um pouco pesado, mais pessimista, não é tão alegre, não tem muito otimismo. Então, o que a gente pode ter também são no nosso entorno e no nível geral, notícias e pessoas reclamando das coisas, não se entendendo com o ritmo diário. O ritmo cai bem, então a gente está com uma tendência a bastante lentidão e a olhar as coisas com um olhar mais metodológico mesmo. Aqui é tudo muito centrado, né? Aqui é quando a gente resolve fazer as coisas por partes e minuciosamente, tá? Esse é o clima da quinta-feira. Então, nada se resolve. Isso vocês vão ver em nível de notícias. Não é na questão da enrolação, é que tudo que parece que antes, né, quando a Lua estava em Sagitário, se resolvia rápido, aqui fica bem criterioso. Agora, sexta-feira, 26 de abril, a Lua está em Aquário, 7 da manhã ela chega a Aquário, né? Aí o Aquário ele já tem uma característica mais expansiva porque é um signo quente e úmido, né? Melhora um pouco o ritmo, mas ainda o Aquário ele é fixo, então não é uma característica que favorece lidar com mudanças de qualquer nível. Mudança de processo de trabalho, mudança de casa, mudança de caminho, né? De roteiro. Não é muito bacana para empregar nenhum tipo de mudança que você queira fazer na sua rotina ou em objetivos um pouco maiores, tá? Porque característica fixa relacionada ao Aquário, ela não faz a coisa fluir muito rapidamente. Também não é adequado para iniciar projetos e interesses que você tenha uma necessidade de resultado rápido, porque também aqui a coisa é lenta. E outra questão é que o Aquário ainda é casa do Saturno. O Saturno é o Cronos, né? Rege o tempo, então tem ainda a característica de lentidão. Acentua bastante o processo mental, acentua muito a facilidade em se obter ideias, olhares um pouco maiores sobre as coisas. Bem teórico mesmo, no nível da mente é interessante, mas no nível prático não é tão interessante, né? Essa influência é levada durante a manhã. Mas às 19 horas nós temos a formação já da fase minguante, iniciamos o último período aqui das fases lunares. 19 horas, então pega toda a noite da sexta-feira, lenta também, mas muito teimosa, né? Vocês vão perceber que ao longo da sexta-feira inteira, essa questão de teimosia, dificuldade em se ajustar aos processos,
aparece como uma coisa bem marcante, tá? Então vocês continuam vendo as pessoas reclamando, e também não é muito favorável para se empregar nenhum tipo de mudança, tanto pela fase da Lua que se inicia minguante, como pela composição de uma quadratura que envolve signos fixos, signos rígidos, então não se vê muito espaço aqui para nada muito novo. O ideal aqui é não bater de frente com os empecilhos que vão encontrando durante esse momento aqui, principalmente à noite, porque como nós estamos falando de signos fixos, as coisas não vão se moldar às suas necessidades e você vai ter bastante rigidez. Bom, e quando chegar às 21 horas e a Lua estiver aqui já em Aquário, ela chega a um aspecto de harmonia a Vênus. O final da noite da sexta-feira começa a se animar um pouco mais, favorece já mais a descontração, a questão da interação, a conversa, enfim, vai favorecendo muito mais a expansividade, mas a fim do dia mesmo ali, né? E no sábado, 27 de abril, a Lua ainda estará em Aquário e ela vai chegar a um sextil ao Mercúrio às 11 da manhã. Então, todo o sábado já é mais leve. É muito bom, principalmente amanhã do sábado, para estudar, para lidar com a busca de conhecimentos novos, principalmente novos conceitos, para deixar a mente bem aberta para as ideias novas que chegam. Não tem um tom de profundidade, então para estudos que você precisa elaborar com detalhes, processos longos de estudo, trabalhos, TCCs, teses e tal, não é tão legal. A não ser que você esteja no começo buscando ideias, porque essa movimentação em torno das ideias é mais favorecida, só não é legal para colocar atenção em minúcias, olhar parte estética de trabalho, fazer correções, essa parte já não é tão legal, tá? E essa expansividade, essa abertura para as ideias novas, para o novo em um nível geral, que também é propensa a bastante novidades, ela pega em todos os níveis. Então a gente pode esperar que durante o sábado pela manhã as coisas vão se desenrolando com algumas pequenas novidades. É bom esse momento se você precisa aqui colocar movimento em rotinas de trabalho, tentar alguma coisinha diferente que não vai impactar nos processos mais longos, coisas mais leves. Ela é superficial, mas é muito bacana, né? Também tem um tom de expansividade, tá? E depois, às 19 horas, a Lua chega a um aspecto de harmonia a Marte. Bom, aqui é totalmente aberto, Marte está em Gêmeos, movimentado, acelerado, já acelera um pouco mais do que no início do dia. Para quem estiver em alguma atividade de entretenimento, vocês vão perceber que é tudo engraçado, é tudo divertido, é tudo dinâmico, os planos mudam rapidamente. Essa característica do sábado à noite, ela é boa para isso mesmo, para fazer as coisas de surpresa, para lidar com as coisas não planejadas. Vocês vão encontrar caminho muito fácil para chegar onde precisa chegar com essa influência aqui de não planejamento. Inclusive, se os planos que vocês fizerem não derem certo. Então, aproveite a oportunidade, porque é muito boa para aproveitar a oportunidade, essa energia, e experimentar o novo. Porque nas novidades é que a gente se diverte, é que vocês vão perceber o ganho, né? E é só isso para essa semana, né? Uma semana levinha mesmo, como eu falei para vocês, mas tem dinamismo, tem movimento. E na próxima semana nós chegaremos aqui com mais algumas informações, tá bom? Deixo um abraço forte para vocês e até o nosso próximo vídeo. Até mais!